Carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 1. Passando por uma longa linha de profetas, Deus falou aos nossos antepassados, séculos a fio, de diferentes maneiras. Em tempos recentes, a comunicação foi direta, por intermédio de seu Filho. Por meio do Filho, Deus, no princípio, criou o mundo, e no fim tudo vai pertencer ao Filho. O Filho reflete perfeitamente que Deus é e está selado com a natureza de Deus. Ele mantém tudo unido pelo que diz, palavras poderosas. Depois de ter consumado o sacrifício pelos pecados, o Filho tomou seu lugar de honra nos altos céus, ao lado de Deus, sendo maior em posição e domínio que qualquer anjo. Alguma vez Deus disse a algum anjo: "Você é meu filho, hoje me alegro em você." Ou "Eu sou seu pai, ele é meu filho." Quando ele apresenta seu filho com todas as honras ao mundo, ele diz: "Todos os anjos devem adorá-lo." Mas, com respeito aos anjos, diz: "Os mensageiros são ventos, os servos são línguas de fogo." Mas ao Filho ele diz: "Tu és Deus e estás no trono definitivamente. Teu governo tudo corrige. Tens prazer quando as coisas andam bem e repudias quando tudo está errado. É por isso que Deus, teu Deus, derramou óleo aromático sobre tua cabeça, fazendo-te rei, muito acima dos teus queridos companheiros." E mais uma vez ao Filho: "Tu, Senhor, deste início a tudo, estabeleceste os fundamentos da terra, depois modelaste as estrelas no céu. Terra e céu se desfarão, mas tu jamais. Eles se gastam como roupa velha. Tu irás dobrá-los como um manto usado, e então os guardarás. Mas será sempre o mesmo, ano após ano. Nunca irás definhar, nunca irás desvanecer." E alguma vez ele disse algo parecido a algum anjo: "Assente-se aqui ao meu lado direito até que eu faça dos seus inimigos um descanso para os pés." Não é óbvio que todos os anjos são enviados para ajudar os que foram designados para receber a salvação? Hebreus capítulo 2. É fundamental que nos apeguemos com firmeza ao que ouvimos para que não nos desviemos. Se a antiga mensagem entregue pelos anjos era válida e ninguém podia desprezá-la, acham que podemos nos arriscar e desprezar a última, esta magnífica salvação? Antes de tudo, ela foi entregue pelo Senhor em pessoa, depois cuidadosamente transmitida a nós pelo que dele a ouviram. Durante todo esse tempo, Deus a estava confirmando com os dons do Espírito Santo, todos os sinais e milagres, conforme decisão divina. Deus não encarregou os anjos da salvação de que estamos falando. A Escritura diz: "O que é o ser humano para que te preocupes com eles? Por que desperdiçarias tempo te preocupando com eles? Tu os fizeste quase tão importantes quanto os anjos, deslumbrantes com a luz da aurora no Éden. Depois deste a eles responsabilidade sobre o mundo que criaste." Quando Deus os designou responsáveis sobre tudo, nada foi excluído. Mas ainda não vemos todas as coisas debaixo da jurisdição humana. O que vemos é Jesus, feito quase tão importante quanto os anjos,
e então, pela experiência da morte, coroado muito acima de qualquer anjo, com uma glória deslumbrante, com a luz da aurora no Éden. Naquela morte, pela graça de Deus, ele experimentou plenamente a morte no lugar de cada ser humano. Faz sentido que o Deus que iniciou tudo e que tudo preserva agora conclua sua obra, tornando perfeito o pioneiro da salvação através do sofrimento, enquanto ele conduz todas essas pessoas à glória. Uma vez que aquele que salva e os que são salvos têm uma origem comum, Jesus não hesita em tratá-los como família, dizendo: Vou contar a meus amigos, bons amigos, meus irmãos e irmãs, tudo o que sei sobre ti. Vou me reunir a eles num culto e em louvor a ti. Uma vez mais, ele se põe no mesmo círculo familiar quando diz: Até eu vivo por depositar minha confiança em Deus. E uma vez mais, aqui estou com os filhos que Deus me deu. Uma vez que os filhos são de carne e sangue, é óbvio que o Salvador assumiu a carne e o sangue para resgatá-los por sua morte. Abraçando a morte e tomando-a para si, ele destruiu o poder que o diabo exercia sobre a morte e libertou os que temiam em vida por causa do medo da morte. Assim é evidente que ele não suportou tudo isso por causa dos anjos, e sim por causa de pessoas como nós, filhos de Abraão. Foi por isso que ele teve de assumir a vida humana de forma integral. Então, quando se apresentou diante de Deus como sacerdote principal para retirar os pecados da humanidade, ele já havia experimentado toda a dor e havia passado em todos os testes. E agora tinha condições de ajudar no que fosse necessário.